Vamos lá. Então, ó, para a gente poder encerrar, né, e mais descer no nosso coração esse princípio, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios. Deixa eu só abrir aqui uma coisa. Mateus. Deixa eu abrir aqui. Alguns princípios algumas coisas que são como obstáculo, entende? Como para você cumprir esse princípio, estão me ouvindo, né? Direitinho. Coisas que para vocês cumprirem para nós cumprirmos esse princípio, elas são geradas como obstáculo no nosso coração, sabe? Então, a preguiça é uma delas, entende? E aqui tem vários textos que falam a respeito dessa preguiça, de procrastinar, de falar, depois eu faço, sabe aquela coisa? Isso eu não tô falando daquele dia que você tá muito atarefada e aí você, por exemplo, arrumou sua cozinha e aí você precisa sair para resolver alguma coisa, levar a menina na escola. Eu não tô falando desse tempo, sabe? Dessa coisa que você tem muita coisa para fazer e ainda tem que fazer o princípio do também. Não é isso. Entenda bem. Procrastinar, sabe? É ter preguiça. É falar assim, já lavei? Então agora já tá lavado. Uma outra hora a gente guarda isso aqui. Sendo que você pode fazer aquilo naquela hora, entende? Já tomei banho, na hora que eu for lavar o banheiro, que eu tava falando do cabelinho, né? No ralo. Tira lá do ralo o cabelo, já tomou banho mesmo, sabe? Terminou de escovar o dente, dá uma limpadinha na pia lá, tira a água, o excesso. Eu faço muito isso quando eu vou em banheiro público, em shopping, aquela bagunça, sabe? Aquela pia. Vocês não vão esquecer mais disso. Vocês não vão esquecer mais disso. Aquela pia suja, aquela coisa. Você fala assim, gente, pelo amor de Deus, passa lá um papel, toalha, pega um monte, passa em volta. Isso é caráter, sabe? Isso é nobreza, entende? É você fazer além do que é lhe pedido e aonde ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Mas Deus está vendo, aquele que se importa mais, aquele que importa mais, está vendo e observando nossos passos. Então, esse é o fundamento desse princípio. É você fazer mais do que é lhe pedido, né? E mesmo sem ninguém tá vendo, entende? Então, é necessário a gente caminhar nesse entendimento, sabe? E permitir ser moldada por Deus. Então, vou citar alguns textos. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Sabe aquela coisa que você fala assim, depois eu faço. Só mais 10 minutos, só mais... Entende? A gente faz isso mesmo. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Olha só, entende? Caminhar nessa vida de procrastinação vai te permitir ficar longe do princípio. E aí Deus não pode te guardar, entende? Deus não pode te guardar, te defender dessas coisas, porque você não está andando no princípio. É isso que eu falo. A oportunidade, ela é para todo mundo. As coisas que Deus nos aponta é para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai querer. Não é todo mundo que quer pagar o preço, não é todo mundo que quer pensar de um jeito diferente, não é todo mundo que quer andar contra a maré, não é todo mundo que quer caminhar com o coração nobre, porque custa, entende? Custa. Falar de nobreza é lindo, né? Nossa, essa pessoa é nobre. Olha que pessoa nobre. Olha que pessoa de caráter. Olha que pessoa... É lindo. Você olha para a pessoa, você não sabe o preço que ela paga. No seu psicológico, no seu emocional, entende? Na sua vida diária, você não sabe o preço que ela paga para ser uma pessoa diferente. Porque o mundo tá aí para imprimir em nós, sabe? Fazer de nós pessoas totalmente escassas, sabe? Sem profundidade, tendo aquela coisa de isso aqui tá bom, entende? Então, seja trabalhando, por exemplo, tem gente que eu, trabalhava fora e pensava, vou fazer o que é me pedido porque é para isso que eu ganho.
Eu só ganho para poder, eu não ganho mais. Então, tá insatisfeito com o salário, não faz por onde. Mas não, a gente não tem que viver olhando essas coisas do mundo, entende? Tem que viver olhando a maneira que Deus pensa, ou que Deus vê. É esse cuidado que a gente tem que ter, entendeu? Então, a gente precisa confrontar esses obstáculos. O preguiçoso, ele não ara a terra na estação própria. Presta atenção nesse versículo. Mas, na época da colheita, procura e não acha nada. Por quê? Porque não faz na hora que precisa ser feito. Aí na hora que precisa descansar, na hora que é o tempo do descanso, do gozo, não, tá lá com 1001 coisa para fazer, com 1001, entende? Se todos os dias a gente parar e prestar atenção nesse princípio, tudo muda, entende? Tudo se transforma. Então, isso revela para nós, sabe? E aí, eu vou citar o último versículo de Provérbios que, assim, para fechar, né? O penúltimo, vou citar mais 2. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe a mão no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Aí fica pensando, viajando, né? Ah, se eu tivesse isso, dava pra fazer aquilo. Ah, se eu pudesse fazer isso, nananã. Ah, talvez... Fica lá, viajando, pensando, mas não bota a mão na massa. Não faz com que tem. Não é fiel naquilo ali, sabe? Não faz mais do que lhe é pedido. Enquanto o justo reparte sem cessar. Olha pra você ver, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe a mão no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Enquanto o justo reparte sem cessar. O que é esse reparte? Reparte, serve sem cessar, sabe? Entrega, reparte, entrega, dá mais sem cessar. Então, esse coração de servo, é por isso que quando Jesus veio, ele disse, olha aí, não é o que dizem? Maior é o que serve, não é? Não é o que dizem quem? Se você for lá no restaurante e sentar para comer, quem é o maior? Quem está sendo servido ou quem serve? Quem está sendo servido. Mas eu digo vocês, maior é o que serve. Então, a lógica de Jesus, a matemática de Jesus é diferente da nossa, entende? Então, a gente precisa olhar com esse olhar, ler a Bíblia com esse olhar. Fala, Deus, eu tô me sentindo muito preguiçosa. Eu tô procrastinando demais. Então, não leia a Bíblia aleatoriamente. Seja intencional. Vai lá no Google e pesquisa versículo sobre preguiçoso. E aí, aquela enxurrada de versículos sobre preguiçoso. Você caminha na leitura e vai, principalmente numa Bíblia de estudo, você vai entendendo muitos princípios e muitas coisas. E o Espírito Santo vai falando com você. Vai gerando vida em você. Para qualquer coisa da sua vida, se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ele fala comigo, ele vai falar com você. Aí esse versículo. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. O muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo. Isso Salomão estava escrevendo para nós. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi a lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, e como um assaltante, a sua miséria como um homem armado. Então não tem como fugir, sabe, daquilo que Deus tem para nós. E se a gente foge, a gente sofre a consequência por isso, entende? Então nós precisamos ter esse princípio em todas as áreas da nossa vida, de fazer além do que é pedido. Então, ordene a sua vida, sabe? Lista aí no seu coração as coisas que você pode melhorar, entende? Da sua rotina. Como que são as coisas, como que é a sua rotina? Seu marido trabalha, você fica em casa? Você trabalha fora? Os dois trabalham, se você é casado ou se você é solteira, você só trabalha fora, mas chega em casa. Como é que é a sua rotina? Lista as coisas. Então, fala, eu sempre vou fazer mais do que lhe é impedido. Entende? Quando eu falo no meu livro, acenda e apaga a luz da sua casa, foi um dos versículos que
pulou assim, sabe, saltou aos meus olhos na hora que eu tava meditando, né? Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31 não tem preguiça nela, entende? Ela não tem mediocridade, ela não é mediana, entende? Nos seus pensamentos, na sua ação, ela põe a mão no arado. O versículo diz que ela arregaça as mangas e não dá lugar à preguiça, entende? Então, a gente tem que caminhar tendo essa visão. Isso é para homem e para mulher, eu já falei aqui. Essa visão de fazer um pouco mais. Então, acordar mais cedo do que todo mundo na casa é praticar o princípio do também. Entende? Por quê? Porque você vai conseguir olhar para dentro de si, no seu momento, no seu devocional, na sua vida, e você vai conseguir caminhar naquilo durante o dia. E aí você consegue servir, você consegue checar se está tudo certo, consegue pôr a mesa para o café da manhã sem correria, entende? Consegue fazer mais, consegue fazer um café, talvez você faça um bolo, entende? São as coisas que você traz para dentro de você e você vai mudando o seu jeito. E aí você ser a última a dormir. Por quê? Porque você confere. Nem todos os dias vai ser assim, gente. Eu não tô falando, aí presta atenção, eu não tô falando de uma coisa que tem que ser, não. Aqui no meu livro eu dou um exemplo, que se toda vez a gente, né, é igual um carro com tanque cheio. Se a gente caminha milhas e milhas com o carro com tanque cheio, mas sempre vai abastecendo, vai abastecendo. Parou, mesmo que ele não acabou, não fez nada, nem mexeu o pauzinho lá, tá tudo cheio. Vai lá, abastece. Aí anda mais um pouquinho, abastece. Sabe? Sempre vai ter cheio e você não vai ter falta de nada. Mas se você anda, uma vez o carro entra na reserva, você continua andando, uma hora acaba tudo. Entende? Então, o que é isso? É você trazer a consciência de que sempre você precisa fazer, porque o dia que você não estiver bem, você pode descansar de fato. Entende? O dia que você quiser descansar, o dia que você quiser se dar o descanso, você pode. Não tem problema. Entende? Então, esses dias eu tava assim, nossa, essa semana tem muita coisa para fazer, a aula do Lourenço começa semana que vem. Eu tenho que mandar os livros, eu tenho que fazer não sei o que, tem as lives, tem o curso, tem nananã, é meu aniversário, e a minha cabeça estava cheia de coisa. Eu falei, gente, não, vou ordenar isso aqui de uma maneira que eu preciso descansar. Então eu comecei, no princípio mesmo, entende? E aí eu fui caminhando, falei, Deus, estou muito cansado, não vou pôr etiqueta nesse material, coisa nenhuma hoje. Aí eu falei, não, quer saber? Vou pôr que é menos uma coisa para eu preocupar. No outro dia, eu falei, gente, parece que eu tô mais leve. Parece que não tem... Nossa. E aí, no dia do meu aniversário mesmo, eu relaxei. Acordei mais tarde, sabe? Falei, não, vou me dar de presente um dia em off. Cuidei do meu cabelo. Não fiz nada. Entende? Só dei ordem às minhas servas e elas trabalharam ali. Mas não fiz nada demais, não. Não fiquei cansada, desfrutei do meu dia. Entende o que eu tô falando? Tô dando os meus exemplos para vocês, mas é disso que eu estou dizendo, entende? É ter esse coração tão ensinável que você trabalha na sua rotina, que você se permite o Espírito de Deus, sabe, ordenar as coisas aí dentro do seu coração. Então, meu povo, é isso. Sabe, que você traga esse princípio para os seus relacionamentos, para o seu modo de falar, sendo suave, sabe? Trazendo bom ânimo para a pessoa, que às vezes chega uma pessoa, sabe, desesperada, e você fala, nossa, essa pessoa toma meu tempo demais. Mas às vezes você libera uma palavra de bom ânimo, aquilo já acalma o coração da pessoa e ela vai embora. Mas vai embora bem, entende? Então são coisas, eu falo muito entende, né? Mas é porque eu quero me certificar que vocês estão entendendo. Sou professora assim mesmo. Eu quero me certificar que vocês estão entendendo tudo que eu estou ensinando aqui, porque eu realmente espero que Deus tenha, sabe? O Espírito de Deus tenha a oportunidade de acessar o coração de vocês como Ele fez comigo, entende? E eu passo a maior parte do meu dia com esse pensamento. Deus não me deixa, sabe, fraquejar. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é na diligência.
Então, às vezes, você aprendeu isso hoje, você vai pensar muito nisso hoje, aí amanhã você não tá lembrando mais, porque já entra outras coisas, aí passa outro dia. Não, seja diligente, sabe? Todos os dias, pegue alguma coisa para você fazer um pouco mais, pegue alguma coisa para você ser melhor, pegue alguma coisa para você servir mais, entende? Pegue alguma coisa, faça alguma coisa. Tenha o coração de servo, de serva, tá bom? Então, é isso, gente. Por quê? Para finalizar, depois de tudo que a gente entende, todo o que a gente recebe é a herança de Deus sobre nós, que foi o que aconteceu com Rebeca, né? Ela recebeu a herança de Abraão, pelo seu coração, pela sua motivação, pela sua fé, entende? Ela recebeu essa herança, né? Estando ali com Isaac. E aí você lê a Bíblia, você vai se enchendo mais e se aprofundando mais nessa verdade. Então isso se torna um legado para sua vida. As pessoas lembram de você pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você fez, entende? Por aquilo que você fez um pouco mais. Às vezes, e aí eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo lá na Casa da Colheita. Às vezes a gente recebia algumas pessoas que iam com alguma... Tipo, ministrar na nossa igreja, né? Pessoas mesmo da nossa tribo, enfim, mas que não iam, não eram da nossa cidade, mas que iam ministrar. E aí, eu estava encarregada de servir essas pessoas, sabe? Lá a preparar uma mesa, né? Preparar um lanchinho, alguma coisa para se elas chegarem mais cedo, elas usufruírem daquilo, ou se o culto acabasse mais tarde, elas pudessem subir, né? E ter aquele tempo ali, né? Preparado para elas, especialmente para essas pessoas. E então eu me lembro de uma vez que eu estava muito motivada, era uma das que eu estava começando a trabalhar com as coisas do na mesa, sabe? A trabalhar servindo, aprendendo, e eu estava muito, muito motivada a fazer. E aí eu arrumei tudo, eu deixei tudo organizado, tudo bonitinho, aquela hora que eu fiz assim, ai, nossa, tô me sentindo tão feliz, né, por estar servindo, por estar fazendo. Aí eu parei, olhei e falei, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Aí sabe aquela coisa que dá aquele sentimento de que você pode fazer um pouco mais? Mas eu olhei e tava tudo completo. Eu falei, gente, o que tá faltando? O que tá faltando? Tá tudo aqui para as pessoas usufruírem, tá tudo aqui. E aí eu me lembro que eu fui lá e falei, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fui numa loja que tinha lá em Betim e comprei para cada pessoa, sabe, essas marmitinhas? Que é bonitinha, uma vasilhinha, parece marmitinha mesmo. E aí forrei com um paninho chita. Olha, as invenção. E coloquei as balinhas de doce de leite, que lá em Minas é muito, né? É muito doce de leite, muita coisa gostosa que tem nessa área artesanal. E coloquei as balinhas e coloquei uma tampinha e fiz uma trouxinha de chita fora. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Meu coração foi muito assim, servo, muito de servir, sabe? Mas se eu falar que foi a coisa que mais impactou todo mundo... Sabe, que tudo que eu fiz ali, através do aprendizado, através do que eu tava botando em prática, que eu tava aprendendo sobre receber, pôr a mesa, essas coisas, aquilo que eu fiz chamou atenção, gente, o cuidado, sabe? Olha só, ela pensou em mim, sabe essa coisa? E eu falei, gente, olha, é verdade, sabe? É verdade, fazer um pouco mais é verdade, seguir um princípio é verdade. E... a gente desembola, mas um coração de servo, ele faz isso, entende? A gente vai crescendo, a gente vai deixando o Espírito Santo usar a gente na vida, a gente vai permitindo que ele nos ensine e ele vai dando a criatividade, vai dando a direção, vai dando o ensinamento e a gente consegue servir com nobreza. É isso que é ser nobre, entende? É isso que é ser uma pessoa da realeza. Entende? É você saber se portar, é você saber servir o outro, dar mais importância para o outro do que para você mesma. Eu podia ter pensado assim, não, já fiz tudo, gente, nossa, mas eu não estou falando por minha glória, eu fiz porque o Espírito de Deus me tocou, faz um pouco mais, tem alguma coisa faltando aí.
Entende? O que tá faltando? Aí eu falei, o que tá faltando, Jesus? Me ajuda, tem alguma coisa faltando. E aí ele foi e me ensinou. E aí, a partir desse dia, foi que eu comecei a aprender. Eu tenho que servir muito bem. Então, quem vem na minha casa hoje, e principalmente para se hospedar, sempre leva alguma coisa para casa, sabe? Sempre tem alguma coisa, de alguma maneira, sabe? É bem servido. Mas por quê? Porque agora já virou parte de mim. E aí entra naquele quesito, naquela questão que eu sempre falo aqui. É difícil você falar de uma coisa que você vive, certificar que a pessoa está entendendo, porque às vezes você fala assim, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe isso, mas na verdade não. Eu não sabia, eu tive que aprender, entende? Então talvez você está aqui hoje, você pode ser aperfeiçoada nisso. Talvez você viva isso e já sabe. Ok, continue fazendo isso. Mas se você não sabe, se você nunca ouviu, ou se você não procede desse jeito, faça. Reverta seus valores, cuide do seu coração, entende? Permita o Espírito de Deus te usar para servir outras pessoas e imprimir esse caráter nobre em você. A Bíblia diz que nós somos como cartas vivas. E a carta viva, ela é assim. Ninguém sabe o que tem dentro, sabe o que vem fora. E é o seu serviço que demonstra o que está dentro do seu coração. Entende? Se ninguém abre, se ninguém tem acesso a essa carta, é impossível alguém saber o que tem dentro do seu coração. Exatamente, Lígia. Excelência, sabe? A excelência de Cristo, entende? Então, assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? E foram chamados segundo o seu propósito. Então, tem esse coração cheio de princípio e de valores, tá bom? E olha, para encerrar, eu quero dar 2 recados para vocês. Presta bastante atenção. Eu tava aqui pensando de manhã, meu marido nem sabe disso, nós vamos desembolar isso agora aqui, porque as coisas funcionam assim. Que eu quero fazer uma live sobre conflitos familiares. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para isso, porque eu quero trazer esse entendimento sobre conflitos familiares de uma maneira abrangente para muito mais pessoas, porque hoje a gente vive numa sociedade ou numa situação em que a gente não sabe lidar com o outro, não sabe lidar porque não sabe, não conhece, não vê, não entende como o outro está pensando, como o outro está reagindo. Então eu tive algumas ideias agora pela manhã e eu decidi que é essa live que eu quero fazer. Aí vocês me falam se vocês preferem ela nesse horário mesmo que a gente tá, ou um outro horário como um aulão, porque daí ela é um aulão mesmo, vocês vão ter que printar, porque aí eu vou ensinar vocês os 4 temperamentos, a lidar com os 4 temperamentos, vai facilitar a sua vida com seus filhos, vai facilitar a sua vida com seu marido, com seu chefe, com as pessoas que circundam você, sabe? Até com você mesmo. Nossa, eu acho que eu sou, então, uma sanguínea, tipo eu. Eu acho que eu tenho um pouquinho de sanguíneo, um pouquinho de colérico aí, então eu sei lidar, tenho que saber lidar, sabe? Então, vocês me falam, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha e eu vou pedir para vocês para me confirmarem lá o horário que vocês preferem, porque aí eu dou esse aulão, mas aí eu tenho que me certificar que vocês vão estar aqui comigo, porque é uma aula assim que exige de comentar, de olha, sabe? Exige de interação, tá bom? Então a intenção é trazer vocês assim bem para perto e fazer vocês caminharem, sabe? Em aprender a lidar com outras pessoas, sabe? Para servir melhor outras pessoas. Aí você sonda o coração da pessoa, você sabe a hora de se falar, você sabe a hora que tem que calar, como a pessoa pode reagir a alguma palavra que você falar. Então, assim, eu vou ajudar a trazer clareza para vocês, tá bom? E isso Inês, faz parte da experiência do lar. Eu não sei se vocês sabem, né?